Eu tinha chegado na filial do Recife e tinha me deparado com 3 obras que foram ganhas através de erro e de orçamento, né? Como fazer para tocar essas 3 obras sem ter prejuízo? A primeira obra era uma central telefônica situada no Recife, que foi orçado 3.000 homem-horas de mão de obra para a execução da obra, mas não multiplicaram os homem-hora pelo valor médio em cruzeiros, na época, que era a moeda da época, do homem-hora, né? Então se cobrou 3.000 cruzeiros, quando deveria ser no mínimo uns 30.000 ou 40.000 cruzeiros, porque ia se pegar os 3.000 homem-hora e multiplicar pelos 10 cruzeiros, que era o valor médio de homem-hora, vamos dizer, 10 cruzeiros por hora. Como fazer para tocar essa obra sem prejuízo? Bom, primeiro organizando a obra para deixar ela azeitadíssima, colocando prêmio de produção para não deixar nenhum operário ocioso, nem se gastar um centavo a mais do que se deva na mão de obra. E a salvação mesmo veio através do fiscal da obra. Graças a Deus, meu Deus. Acontece que as tubulações, as conexões da obra eram todas especificadas como sendo peterco. Mas o fiscal da obra, por fora, ele era representante de um concorrente da Peterco chamado Moferco. E essa Moferco tinha sido uma dissidência da Peterco, segundo falavam. E o fiscal da obra, interessado em colocar o material que ele representava por baixo do pano na obra, ele obrigou a gente a utilizar o material da Moferco. Era bem mais barato do que o Peterco, então só nessa diferença de preço a gente conseguiu matar o prejuízo que a gente ia ter, né? A segunda obra era o manicômio judiciário em Alagoas. Eu consegui colocar PVC soldável em vez de PVC roscável na tubulação elétrica. Essa diferença de preço da tubulação toda da obra pagou o erro que houve no orçamento, pois se orçou um bloco de hospedagem e não se multiplicou por 4, que eram 4 blocos de hospedagem, né? Se cobrou a obra como se fosse os 4 blocos fosse o preço de um. Com essa troca de especificação e com também um controle bem apurado da mão de obra através de prêmio de produção, eu consegui tocar a obra sem problema. A terceira obra era um banco estatal em Caruaru, em que as luminárias eram linhas duplas e se orçou linhas simples. E luminária é um item que pesa muito no orçamento. Por sorte nossa, um belo dia, o fiscal da obra, que era do banco, me chamou de um lugar e disse: colega, vem cá. Eu acho incrível uma coisa dessa. Eu estou vendo que vocês estão atacando em todas as frentes que pode atacar na obra. Ele era um cara já antigo em obra, sabia das coisas. Estava vendo que a gente estava atacando em todas as frentes. Mas o engenheiro aqui da construtora, toda semana ele coloca no diário de obras que vocês estão atrapalhando ele. Olha, vem a ler. Aí fui ler, estava lá. Infelizmente, não podemos executar, terminar tal serviço porque a instaladora nos atrapalhou. Infelizmente, o serviço tal na frente tal também teve que ser paralisado porque a instaladora estava atrasando. Rapaz, isso é uma tremenda safadeza. Inclusive, esse engenheiro comigo era todo atencioso, sabe? Era um cara como se fosse do meu time. E por baixo do pano ele estava querendo colocar a gente contra o banco, né, estatal. Olha, na época estava havendo uma inflaçãozinha, sabe? Que pesava no bolso. E se a construtora estava atrasando, significa que o banco não ia pagar reajuste. Não vai pagar reajuste por trabalho atrasado. Ora, se a gente já ia ter o prejuízo das luminárias, ainda ia ter o prejuízo de não receber o reajuste, eu fui para a diretoria da empresa e avisei: olha, a obra lá de Caruaru vai dar problema sério, por isso, isso e isso, e a construtora está fazendo isso, isso e aquilo, né? Um jogo safado que o engenheiro da obra estava fazendo. Essa construtora já tinha feito um jogo safado conosco, anos atrás, na sede de um banco no Recife, era o Banco Internacional, sabe, em que a gente deu todo o apoio a ela, junto aos órgãos aqui de Pernambuco, quando ela chegou, porque essa construtora é de Minas Gerais, e parece que já havia um contato dela com a empresa que eu trabalhava em Salvador, né? Então, quando veio para Recife, a gente deu um apoio total a ela, junto aos órgãos, ver como é que obtinha licença, etc. E fizemos até a instalação do canteiro sem cobrar.
Na hora de contratar a instalação, ela contratou outra instaladora. A empresa ficou puta, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Quando a gente pegou essa obra de novo, a empresa viu a hora de dar-lhe uma rasteira muito da boa, né? Então o dono da empresa, numa reunião comigo, disse: Fernando, saia da obra. Aí eu já perguntei: fulano, é para sair da obra? Se é, saia da obra, faça uma carta dizendo que a gente está saindo da obra e priu. Aí tá bom, mas eu tinha materiais já quase todos da obra lá no nosso almoxarifado, né? Porque a gente foi comprando e foi estocando logo, por causa das inflações, né? A gente, às vezes, compensava você comprar um material, porque a subida de preço dele, o material era quase como um investimento, né? E havia o reajuste na obra, então a gente estava com uma coisa que ia ser valorizada mais ainda, né? Eu digo, como é? Se eu disser que vou sair da obra, ele vai vender o material lá e a gente vai ter um prejuízo tremendo, né? Aí eu comecei a bolar uma estratégia. Eu digo, já sei. Eu vou dizer para ele que eu aluguei uma casa para botar o material, porque realmente a obra estava muito. Ela era no centro da cidade, sabe, de Caruaru, e estava muito apertado para a gente guardar material lá. Eu digo, vou dizer que eu aluguei um casarão nos arredores para fazer meu depósito, porque eu estou com outras obras também, vou inventar isso, e vou dizer que eu vou tirar o material de lá para botar no depósito. E vou até oferecer a ele, se ele quiser guardar algum material no futuro, ele pode usar nosso depósito. E assim eu fiz, né? Fui a ele, comuniquei, disse que sábado ia tirar o material. Ele disse que não precisava não de depósito no momento, mas se precisasse podia falaria comigo. Agora, faltava uma coisa, né? Eu pensei, a empresa é de Salvador, ela vai embora do Recife, está tudo bem. Eu sou do Recife. Então, se a gente sai de uma obra do banco estatal, pode ser que o nome da gente fique sujo no banco, né? Eu vou falar com o fiscal, que foi o cara que me alertou que o engenheiro da construtora estava com jogo duplo. Aí fui falar com ele, expliquei que a gente ia sair, perguntei se havia algum problema para o banco. Ele falou mesmo assim: colega, para o banco, a instaladora não existe. O contrato com o banco é com a construtora. A instaladora pouco nos interessa. Aí tá bom. No sábado tirei todo o material lá, até a poeira que tinha nas prateleiras eu tirei, deixei só umas ferramentazinhas para ele não achar que a gente estava saindo da obra. Na segunda-feira eu cheguei lá e apresentei a carta para ele. Quando ele leu a carta que eu fui me despedir, que apertei a mão dele, a mão dele estava gelada.